Gente, vamos lá, mais um IlhaCast hoje. E hoje eu tô recebendo aqui um cara muito massa, Sandro Nascimento, diretor de criação da Motor Propaganda, que tem uma história comigo muito boa. Eu já vou começar revelando ela e dando a palavra para ele. Mas o Sandro é um cara que é o seguinte, alguns caras na minha trajetória aí, incluindo a Ilha, obviamente, mudaram o lugar onde eu estava na carreira, né? E o Sandro é um desses caras. Eu tinha um clipe de rap no portfólio, mais um filme de prefeitura. E ele acreditou no meu potencial para fazer um filme muito grande, né? A gente pode falar cliente aqui, filme da Lupo. A CEO na época era capa da Forbes, ou um mês atrás era contra a capa da Forbes. Uma responsabilidade enorme. Ele acreditou na minha maluquice, 8 ou 7 anos atrás. E isso mudou completamente a minha carreira. Esse filme é entregado como referência até hoje em reunião. Então, primeiro, obrigado, Sandro. Que é isso, cara. E assim, queria entender, eu vejo isso em você. Você tem um olhar apurado, você tem um faro de caçar a oportunidade, o cliente, ou a produtora, ou o talento. De onde isso vem, Sandro? De onde vem esse faro? Vamos lá. Primeiro, prazer estar aqui contigo. Já considero um amigo de 8 anos, né? Com certeza. A gente se conhece, faz trabalhos. Cara, essa questão do faro, eu acho que tem aquele lance do gavião anda com gavião, sabe? A gente sabe quem tem vontade, quem tá afim de fazer job. E eu lembro que esse job, cara, é um job que estava na segunda divisão. Exatamente. Vamos colocar assim, né? Sim. É um job que na agência, assim, ninguém gosta de fazer. Essa é a verdade. Que é um job institucional. Né? E aí, quando eu escrevi o roteiro, e aí conheci a Ilha, né? E aí me falaram de você, eu falei, quem que é esse cara aí? E eu lembro que eu vim, acho que não era aqui ainda, acho que era lá no prédio ainda, sim, né? Sim, e aí prédio. Me apresentaram, você falou, vem aqui que eu vou te mostrar um monte de coisa. Eu falei, não, você não vai mostrar nada, cara. Você vai mostrar o que você tem na sua cachola aí, vamos conversar, cara. Em 5 minutos você me falou como é que você enxergava o filme e a gente fez um filme que ficou muito bacana, né? Ficou. Eu acho que assim, né, a gente já fez para tantas marcas, para tantos filmes com tantos budgets, né? E filmes premiados e tal, mas assim, esse filme, ele acabou trazendo muitos negócios para a gente, porque ele tinha um formato diferente, foi discutido como um job super importante, né? E, como você fala, eu já cheguei em reunião de cliente falar, olha, eu quero um filme igual esse aqui, né? E falar, esse filme eu fiz juntamente, né, com a Ilha. Então é legal você chegar numa reunião onde o seu próprio filme é a referência para o job. Né? Aconteceu demais esse trabalho. Não, eu perguntei porque assim, uma coisa é você confiar na Ilha, que já tinha uma história incrível, né? Ou no Ronaldo, que tá com a gente no estúdio, mas que já tinha uma história como executivo de contas. Tá, deixa eu falar mais de você. Particularmente, cara, naquele momento, a gente, obviamente, que tinha outros players, né, que poderiam nos ajudar. Sim, claro, lógico. Tô perguntando por curiosidade, tá? Não, e tô te falando também qual foi. O que me fez decidir naquela época foi que você tava muito afim, cara. Tava. E você tava com uma ânsia do conhecimento, sabe? Aquela coisa assim, eu sei contar história e você tava... E a hora que eu conversei contigo, você começou a trazer muita coisa também. Eu vi que você tava afim de fazer. E eu precisava de um cara... E eu tava começando com a agência nessa época também. Ou seja, qualquer job, né, sempre é muito importante, principalmente nessa fase do começo. Então, eu senti que você tinha comprado o projeto, né? Eu falei, puta, esse cara aí vai trazer. E eu lembro da gente vibrando, né? Era um job que era para ser simples, ele virou uma referência. Nossa, cara. Mas eu lembro de você muito empenhado com a turma toda. Então, cara, foi isso. Foi demais. Ele foi escola pro Léo, que fez o áudio, foi escola para quem tava fazendo a dele. Ele veio com uma oportunidade mesmo, né? Eu lembro que a gente colocou até manequins da Lupo no ponto de ônibus, na rua. Sim, e eu fiz isso sobre o aval do Sandro. Me lembro. Cliente mesmo falou, não é possível você não fazer isso. Não, deixa o menino. Eu acho que teve... Sabe o que foi legal? Porque, assim, é um vídeo institucional, a gente tinha que cobrir um monte de famosos big numbers, né? Exato, a gente tinha que cobrir o briefing ali. Mas eu me lembro das maluquices. Pô, você levou um neon para colocar em determinado lugar ali, que era uma coisa muito usual, criou um clima... O que mais? Lembro do manequim que você levou também lá para... Isso foi ideia tua, né? A tua ideia de projetar, né, na parede. A ideia de projetar isso envelheceu bem parede, demais, cara. É atual hoje, estamos com o filme agora que... depois deixa num card aí pro pessoal olhar esse Não, já tá na tela aí. Porque até hoje, assim...
sai muito, né? O pessoal pede esse tipo de ideia. E aí, Sandro, aqui, agora falando mais de você, você teve contato com grandes agências, grandes marcas, e o que você traz? Acho que é uma pergunta, vou direcioná-la bem para você. O que você traz de bagagem ou de inteligência para agregar nessa grana versus o que eu quero fazer? Você é um dos caras que eu trabalhei que tem talvez uma das melhores cabeças. Cara, não adianta, principalmente no audiovisual, aqui, nossa casinha aqui, né? Sim. Que é trazer uma ideia que eu já sei que a decupagem, a execução dela vai ser caríssima. Às vezes tem um pinguinho que faz o orçamento virar um rebuliço e ele não vende tão bem a ideia com uma coisa mais simples, né? Você ganha um profissional do ano agora com uma coisa de simples execução, de quase... Aí são uma dada escolas, execução, né, né? queridão? Então, assim, vamos lá, Mafê. Eu sou da escola Washington Oliveto. É um cara que eu trabalhei, você sabe a história, há muito tempo com ele, fui diretor de criação né, com ele. Então, assim, a minha escola qual é a ideia? Aí daí começa tudo. E não é aquela questão, vamos fazer uma grande produção e não sei o que, aí no meio a gente bota uma ideia. Que eu acho que é o caminho que eu não gosto de tomar, tá? Então, assim, quando chega o budget, que eu sei que a gente tem lá um determinado valor para fazer um filme, eu tenho que... Isso eu acho que tem... Lógico que você acaba fazendo isso com a experiência, né? Sim, não. Mas, assim, a hora que você tem ideia do que aquele cliente tem, o que ele pode investir, você tem que apresentar o melhor com aquele dinheiro, né? E tudo começa na ideia. Existem execuções que podem ser feitas em cima dessa mesa com aqui um exército de hominhos de chumbo. Sim. E existe a mesma ideia que a gente pode ir para um campo, fazer uma batalha de Waterloo de novo, sim, com outra grana. A ideia vai estar embutida nas duas formas de fazer, né? Aí, que eu acho que tem muito a ver com o formato também, né? Qual o formato que a gente vai fazer? Então, quando uma ideia surge, você só precisa ver quanto de combustível você vai colocar nela. Aí o jeito que você vai fazer, e aí eu acho que tem muita visão do diretor. Sim, sim. Porque, inclusive, a gente já conversou sobre isso, porque às vezes uma ideia fica linda no papel ali, toda linda, e parece o melhor roteiro do mundo, a hora que você começa a decupá-lo, que você começa a entender como é que ele funciona cinematograficamente falando, ele não é realizável, ou ele não vai atingir aquele objetivo, né? Então, a melhor coisa é amassar essa ideia, botar no lixo e começar com coisas que são palpáveis, né? Que são coisas que dá para fazer. Sim. Não adianta criar um negócio que depois, né, vai faltar dinheiro, ou não vai ter verba. Isso traz uma certa... As pessoas não ficam bem, os profissionais acabam ficando, quem criou, quem está envolvido em processo de orçamento, toda a estrutura, o próprio cliente que aprovou, né? Porque o cliente aprovou um roteiro, ele quer olhar aquilo depois, né? Tem aquela sensação do não fiz, então... A gente tem duas participações aqui no podcast também, que é o Thales, o CEO da Ideatore, e o... esqueci o nome o diretor de criação da Propeg, o Bernardo, Rio de Janeiro. E, eles têm uma coisa em comum com o que você acabou de falar, uma ideia em comum de vocês três. Olha que louco, né? Que eu acho que são mentes que se desapegam ao máximo do ego publicitário, que é muito alto, né? Que é essa coisa de, a ideia é viva demais. Então, o que eu tenho, às vezes, é um insight em cima de um briefing, mas quando chega na produtora, eu falo muito isso, não é execução da ideia em vídeo, ela ainda é transformação da ideia. Ela não está pronta ainda. Mesmo o roteiro lá, e assim, o que eu percebo é que essas cabeças que pensam assim, têm entregas mais humanas, mais versáteis, que os clientes gostam mais, né? Tem muita... Esse jeito de pensar é muito importante, né? A ideia, ela continua viva, né? Ali eu acho que quando a ideia vai pro estou citando muito o Washington aqui, porque, como eu te falei, é minha escola, né? E muitas reuniões, assim, eu tenho exemplos de ter a ideia. Ele fazia o seguinte, ele juntava uma turma, assim, para criar um conceito e colocava uma ideia no meio da mesa. Não, uma ideia dele, né? Que foi um dos 5 maiores publicitários do mundo. E aí, cara, quem somos nós, né? Ali na fila do pão, né? E por muitas vezes, cara, eu tive uma ideia que ele simplesmente pegava a minha ideia e colocava no meio da mesa, rasgava dele. E agora vamos bater essa outra, sabe? Esse tipo de
E eu acho que quando a gente leva uma ideia para uma produtora ou à frente, a partir do momento que saiu, né, do computador, da caneta de um redator, por exemplo, e ela começa a ser discutida com as pessoas, essa ideia já não é mais daquele cara que escreveu. Sim. A ideia, ela transcende, ela precisa que pessoas sejam críticas, ela precisa escutar outras formas de enxergá-la, né? Então, eu prefiro, né, como eu sempre repito uma frase que o Washington disse, que é ser um criador incolebe, com muitas cabeças, pensando que um cara numa salinha ali guardado. O publicitário é um pavão por natureza, né? Sim, assim, sim. eu digo, eu sou um cara muito metido e convencido na mesa de negócio. Saiu daí, você não precisa falar se a ideia é tua, de quem assinou. Quando você está vendendo, você faz isso, né? Aí é uma turma, né, cara? Que seria? É que eu acabei de falar, aquela nossa ideia, né, do filme institucional. Cara, tinha ali, né, algo escrito. Mas a gente sentou, a gente discutiu, a gente brigou, a gente falou, pô, e aí, isso aqui não, isso aqui sim e tal. É importantíssimo. Até que chega no final, o cara fala, pô, cara, a gente estava caminhando pro mesmo lado, né? É. Eu acho que o cara que fica brigando muito por uma ideia assim, desse jeito, ele ainda está imaturo na profissão. Provavelmente. Conforme vai ficando mais maduro, fica até mais legal você dividir, sabe? Hoje eu tenho 55, cara. Eu já ganhei, posso te falar, acho praticamente assim, os grandes prêmios do Todos, mundo, né? E para mim um prazer é eu subir lá com a minha turminha, né, para ganhar um profissionais do ano e ver, né, a turma toda. Então essa sensação de colaboração, eu acho que é o que me move hoje, assim. Legal. E aí, puxando aqui um pouco para... A gente tem alguns cortes que a gente faz também aqui já na ilha. Queria saber a sua experiência sincera aqui, porque eu sei que você foi um cara... A gente teve alguns hiatos até... A agência às vezes tem hiatos de produção audiovisual, é normal, né? A gente teve alguns espaços sem produzir, mas você produz com ele há muito tempo, inclusive produzindo enquanto eu não estava, produziu com o Lucas, o diretor incrível aqui da produtora. Aí eu queria... Você vê um diferencial na gente? Você gosta da trajetória da ilha? O que te traz de volta? Acho que essa é a pergunta mais importante. Assim, o Ronaldo, que é uma pessoa que eu, né, me relaciono profissionalmente aqui há muito tempo na ilha, ele que acabou conversando comigo, eu sou um cara que se conheceu por não ter rabo preso. Então, assim, se eu tivesse o rabo preso, por exemplo, eu teria feito aquele filme que a gente fez em São Paulo, que é onde eu conheço mais, né, provavelmente, mais pessoas. A hora que eu vi você lá, todo a fim de fazer, eu falei, pô, esse cara que vai fazer, né? Então, cara, é assim. Obviamente que a responsabilidade de uma agência de propaganda com o cliente é enorme, né? Primeiro que você tem lá um budget, uma não verba... É barato. O filme já não é barato. Né? Nada é barato na história. O tempo que você passa de estratégia, criando, tem famílias envolvidas no negócio, vamos colocar, tem empregos. Né? Então, assim, você escrever um filme, por exemplo, e não confiar a uma estrutura que te entregue, né, é algo muito temeroso para uma agência. Então, assim, a gente se cerca de pessoas que deixam a gente seguros. Esse é o primeiro passo. E aí, isso aqui a ilha sempre entregou para a gente, né? Segundo passo, que bom que a gente tem, já que eu estou seguro, que bom que eu encontre dentro dessa estrutura pessoas que estão a fim de comprar o meu projeto e ajudar a gente a fazer essa ideia. Se era legal, tem que ficar muito legal. E né? Cabeças diferentes, para olhar diferente para o seu projeto e assim, também. Aí, questão, né, um ou outro. São tantas nuances para uma decisão, por exemplo, de quem é um diretor, né? Eu me lembro, eu queria fazer um job com você, mas você estava em outra produção. Pronto, já não dá para fazer com a Fê agora. Sim, sim. E eu precisava daquilo em um mês. Aí tem um outro cara aqui, deixa eu ver o rolo do cara. Pô, cara, legal pra caramba, o cara. Traz o cara, né? Pô, mas o cara que acerta e está sempre com a gente fica numa órbita, né? Boa. A gente fica numa órbita. Ótima analogia. Eu acho que é isso. Então, assim, ele sempre vem ali, né, na cabeça a hora que você está criando ou produzindo algo, ou criando uma campanha, e fala, pô, esse cara aqui ia me ajudar com isso, né? Ou este outro aqui, né, pode me ajudar dessa forma. E também acho
que os profissionais acabam se desenvolvendo em algumas especificidades. Por exemplo, trabalhar, que você sabe muito bem, cara, com acting, é um negócio, acho que é o mais difícil. Né? E é a minha especialidade, mas é o lance mais complicado. Quando eu penso em acting, eu penso já me vem você natural. Pô, esse cara consegue segurar a onda da turma aí, consegue me apresentar algo, né? Quando eu quero algo, sei lá, mais estilo, assim, eu sei que tem um cara que não vai querer... Você quer ver uma coisa que eu não curto, cara? Aquele cara que tenta deixar uma ideia simples, rebuscada. Entendo o que você está falando. Se eu tenho uma ideia que é para ser simples, eu preciso do entendimento que ela tem que ficar simples. Então é isso, basicamente, cara, é estar no momento certo, no lugar certo, Sim. com a verba e com o projeto certo. Mas você falou uma coisa que eu, enquanto freelava, também como diretor, olhava para a produtora do mesmo jeito, cara. A melhor produtora para mim é que passa mais segurança para a agência. E é isso, cara, esse é um disclaimer zero falando da Ilha, em nome da Ilha, né? Mas talvez seja a maior nota sobre a Ilha, tipo, cara, ela não vai te entregar um negócio. Tipo assim, o cliente pode não gostar, o projeto pode não dar certo porque não choveu, ela não vai estragar um filme ruim. Sim. Não vai. Isso é uma questão de segurança, né? Claro. E assim, do nosso lado, né, da agência, o namoro com o cliente, cara, é uma coisa bem complicada. É uma relação... Porque você tem o tortuosa. approach. Às vezes você fica 5 anos para conquistar um espaço numa mesa para ter uma oportunidade, né? Então, assim, a hora que você tem esse cliente, você está se dedicando a ele, obviamente que a agência tem gente trabalhando lá, tem gente com salário lá, né? A gente precisa proteger nosso patrimônio, que é o cliente. Então, quando a gente delega isso ou entrega isso para alguém, né, para uma produção, a gente quer que as pessoas em volta estejam entendendo aquilo, né? Sim. Porque eu também já passei pelo contrário, cara. Eu ia te perguntar agora. Né, teve dores já, né? Claro, mas isso em tudo, né? Tanto em agências, como você às vezes contrata profissionais que não estão te entregando aquilo que você quer, né? Como nossos fornecedores, às vezes, eu falo, pô, era melhor esse cara não ter aceitado esse roteiro, porque eu estou vendo que ele está fazendo contra a vontade, né? Às vezes não existe uma dedicação. E assim, eu acho que isso vocês têm, que a gente sempre conversa sobre isso. Não curtiu? Pô, deixa pro outro. Né? Sim. Pô, achei legal pra caramba, vou ajudar e vou tá junto. Porque a gente sabe que vai ficar uma coisa... O viés vai ser positivo. É a nossa área... E aí, principalmente no audiovisual, cara, você tem que ter gostado do negócio. É uma área que é difícil. E outra, a hora que você perde a frescura também. Eu acho que nós temos muita frescura. Assim, eu vejo no dia a dia uma frescura que não, sabe, não é necessário. Tem um lugar que você tá, que é muito... Não na mesma ordem que a Ilha, mas que eu queria que você te ouvisse sobre isso. Que é assim, a Ilha vive muito essa viagem entre o interior e a capital de uma maneira muito fluida. A gente tem o maior orgulho de não estar da sede principal, não estar em capital, mas a gente está em Porto Alegre, São Paulo, Rio, tem base, tem representante, mas a gente sempre levanta com orgulho o lance de ter o maior pledge de estar numa cidade do interior e nossos heads serem do interior, assim, sabe? E eu adoro isso, eu sou mineiro, fui para São Paulo, depois vim para cá. Eu queria que você desse uma fala tua da tua vida, o que você conseguiu ver de diferença, se você curte trabalhar com o cara do interior, se não tem nada a ver isso, o que você sente, né, nessa viagem aí, capital interior, bom, assim? Eu tenho aqui a abraçadeira de caipira, né? Eu sou de Araraquara, né? Orgulho também. Estava conversando agora, eu sou torcedor da Ferroviária. Então, assim, eu me respeito, eu sou caipira. e eu me lembro, mesmo assim, eu trabalhava na W Macan, assim, cara, sei lá, minha equipe tinha... nem sei quantas pessoas, mas muitas, né? Eu falava, quem aqui é do interior? Pô, cara, vou te falar que mais de 70%. E aí vamos encarar interior, o que não é São Paulo. É assim que São Paulo... olha para o Brasil. Olha para a gente, né? E aí, obviamente, com todas as brincadeiras do Brasil profundo que a gente fazia lá, mas, cara, era gente do país inteiro. Então, o que faz São Paulo? Um compilador de talentos ainda não maturados. Interessante. Eu encontro aqui no interior muitos e muitos talentos, cara. Mas, assim, são os talentos que vão estar lá, ou já em Nova York, vão estar por aí. O que eu não encontro muito aqui são maturados. Talvez por experiências com contas maiores. Hoje de manhã eu recebi uma ligação de um cara que eu fiz um trabalho com ele em Londres
para GM com Manchester, cara. Sabe um negócio assim? Aí eu tava vindo pensando aqui que eu ia conversar contigo, falei, pô, cara, é legal ser local, mas ser global. Total. É isso que você falou agora. Aí foi para eu esse sou caminho local que e eu global. fui. Em determinado momento, eu olhei para minha carreira lá em São Paulo e falei, cara, agora eu quero ter um próprio escritório. Né? E aí, aonde eu quero ter esse escritório? No ar puro. Perto da minha casa, perto do bolo de banana da Dona Elza com a minha mãe. O que mais? Perto de uma estrutura que eu possa cuidar da minha filha com tranquilidade, estar presente. Jogar tênis toda hora, assim. Cara, você sabe o que é jogar tênis em São Paulo, cara? É o seguinte, você vai ligar para um parceiro, você vai combinar com ele, e ele não vai chegar, cara, porque o trânsito não deixa ele chegar, cara. Entendeu? Aí ele chega, ele vai jogar 40 minutos. Então, eu acho que isso resume que é você morar no interior. Morar no interior é você ter tempo para jogar tênis, cara. Entendeu? E esse seu tempo, parceiro vai chegar. E esse tempo impacta, no nosso caso, numa produção de 3 dias ser uma. E Deslocamento, tem isso também, sabe? Eu acho que a absorção do oxigênio faz muito bem para a gente também. Também. Então, assim, você tem uma cabeça mais arejada, cara, para as coisas. E te faz ajudar não só criativamente, mas estrategicamente as suas coisas também. Então, cara, se você me perguntar assim, obviamente, cara, que eu estudei aqui em Ribeirão, né? Eu fui para São Paulo com 22, e aí eu já tive, não vou falar sorte, mas um pouquinho de competência também, que eu fui com um portfólio que eu já fui contratado, não fiz estágio, fui contratado rapidamente por uma grande agência. E aí comecei a desenvolver, cara, mas sabe quando você vê que você está no finalzinho, fala, cara, olha o que esses caras estão fazendo. Meu Deus, os caras fazem. Você viu os comerciais, né? Os melhores comerciais do Brasil, ganhando Cannes, assim, eram os caras que estão do teu lado ali. Aí comecei a perceber a minha distância desses caras. E aí, em determinado momento, eu notei, cara, que a distância não era tão grande assim, a não ser pelo fato de que eles sabiam lidar melhor com a ideia. Eles tinham a ideia pura, depois eles eram maduros para saber trabalhar. Acho que aqui no nosso mercado, onde eu atuo, né? O motor de Araraquara. Os profissionais que eu trago para a agência, as pessoas que eu converso, eu acho que são pessoas de boas ideias. Mas eu acho que as pessoas ainda precisam aprender a lidar um pouco melhor com essas ideias. E não tentar fazer coisas que não estejam na nossa atmosfera, na nossa paisagem, tentar imitar coisas que são feitas fora. E sim assumir o que nós somos. A nossa paisagem, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de fazer propaganda. Eu tenho visto o Nordeste, cara, fazendo muita coisa legal. Muita coisa, muito estivemos lá recentemente, tá no auge. Muita coisa legal, porque eu acho que os caras, eles falaram, pô, eu tenho uma cultura, eu tenho um jeito de pensar, um jeito de fazer, e eu vou fortalecer isso na comunicação. Não vou querer fazer o que São Paulo e Rio de Janeiro colocam como matriz e tentar... E a gente está consumindo isso, né, deles, assim. Então, eu acho que um conteúdo local, feito com ideia e que faça sentido para as pessoas que moram naquele universo, cara, eu acho que é a chave para se fazer boa propaganda hoje, cara. Talvez o meu maior bloqueio regional, quando eu vim de Minas, é essa coisa da super empolgação do mineiro, né? Porque você, sei lá, fazia um filme super legal lá em Minas, aí já começava, mas ficou bom demais, tô aqui, né? E aqui, assim, mesmo falando do interior de São Paulo, tá? Nem capital piorou, mas assim, era uma coisa muito, ficou muito legal. O cliente amou, tipo, o tom, né? É uma coisa mais contida. É uma coisa mais contida. E eu descobri isso, agora que a ilha já, agora sim tá em nível nacional em relação à produção, visitando agências no Nordeste, no Norte, assim, essa coisa de lidar com a ideia muda muito, até, não nem falando interior capital, é São Paulo, igual você falou, São Paulo e fora de São Paulo. Inclusive, a gente tive em Fortaleza, com algumas grandes agências, e eles têm até um problema do diretor de cena, né, ser um cara de São Paulo capital. Que aí ele vai levar um lance cosmopolita que não tem nada a ver com os caras, o timing não tem nada a ver com os caras. A funcionalidade, ele tem que entender que ele tem que se adaptar ao local e transferir. É o que eu tento fazer, na verdade. Eu tento transferir conhecimento, né, técnico para as pessoas que trabalham comigo aqui, que têm um talento local. Acho que é isso. Inclusive, quando eu cheguei na ilha, eu tive uma... Eu acho que é um dos meus melhores acréscimos como diretor para a ilha até hoje, que é
No interior tinha uma mania de gravar. Sabe aquela coisa? Tem um fio de cabelo com a luz pegando. O tênis tá sujo. Aí, cara, eu lembro de ver até hoje, cara, Campinas, até cidades que estão mais próximas de São Paulo ali, tem um filme que você fala, cara, mas beleza, é um filme de faculdade e todo mundo, uma hora antes, foi no shopping, comprou um tênis novo e tá na faculdade. Cara, por que as coisas estão impecáveis? Se eu filmar e observar a vida por uma ótica, Sim. a vida não é assim. Tipo assim, né? A não ser que, sei lá, seja um filme de produto, ok, mas assim, esse é o meu disclaimer de interior e capital, que é uma diferença que eu acho que São Paulo já amadureceu isso há muito tempo, cara. Não vamos ficar vendendo coisa nova. A vida tem um verniz que ele tem que estar na propaganda. É o verniz da vida, né? Aquela coisa. Eu acho que é isso. Mas assim, eu me sinto muito satisfeito de orbitar, vamos usar essa palavra de novo. De fazer parte dessa. Eu acho que eu já consegui. Eu já consegui colocar um pouco do que eu acredito de propaganda em profissionais daqui, que era uma das coisas que eu pensava também. Então, hoje eu tenho gente que passou pela Motor que está em Nova York, trabalhando como diretor de criação. Você fica feliz de ver cara. Aqui na ilha tem muitos do Jump, o cara vem Não. E aí dá, né? Cara, é assim, eu prego... na verdade, eu sou um pregador disso que eu estou te falando. Eu acho que, assim, quando você adquire conhecimento, você tem a obrigação de passar para o próximo. Entendeu? Então, assim, quando eu cheguei lá em São Paulo, que eu estou te falando, né? Como um caipira numa mesa, redator, né? E olhando para os caras que são monstros, né? Aí eu tentei ser o maior monstrinho que eu podia estar nessa história aí, né? Mas quando eu volto e aí também você começa a pegar os atalhos. Eu olho para a minha turma criando, por exemplo, na agência Motor não existe ir para o computador. Para criar, existe A4 e uma caneta Bic preta. Perfeito. Aí a gente tá craft, tá? Você vai tirar da tua cabeça? Sim. Inteligência artificial, para muito. E a minha canetinha ainda. Essa canetinha de escola. Assim, inteligência artificial, claro, vai ter, tem, para N coisas, mas, cara, nós precisamos de gestores humanos fazendo essa história rodar, porque senão tudo fica homogeneizado. Na verdade, é um outro MBA que a gente faria que fala de inteligência artificial. Né? Mas, assim, eu considero, assim, ideia, cara, é uma página em branco, uma A4, que vale 3 centavos. Olha só, cara, isso. Quanto custa uma A4, cara? 3 centavos. Você faz um logo nela, ela passa a valer algumas dezenas de reais, de milhares de reais, às vezes, né? Uma ideia boa, cara. Eu não vou falar o nome agora, tá? Com você. Mas foi a Ilha que fez o filme para mim. Fica a dica aí. Fica a dica, pô. E era com uma personalidade. E eu tava E é uma personalidade, cara, que no dia ela não tava legal. Ela não tava... Ela é uma pessoa legal, mas no dia ela não tava. Eu tava na casa dela e eu tava na piscina. O pessoal vai lembrar dessa história aqui, né? E aí eu tava lá e aí, de repente, ela falou assim, retirem todo mundo aqui da minha casa. Deu um piti e apontou para mim que eu tava lendo o roteiro, cara, na piscina, vendo... Aquela coisa da última hora, sabe? Dando uma olhadinha ali. Aí ela fez assim, quem é aquele ali? Aí eu falei, oi, tudo bem? Eu sou o cara que quando estava numa mesa e não tinha ninguém, né? Tinha uma A4, eu escrevi o teu nome e falei para o meu cliente que você seria uma boa pessoa para fazer a propaganda para essa marca. E que depois disso tem 70 pessoas trabalhando aqui para você, né? Para deixar você bonito para esse filme. Eu sou o redator, cara. Eu sou o redator publicitário que escreveu tudo isso aqui. Mas tudo bem, eu saio. Obviamente que aquilo deu um grande congestionamento. Né? Não, coisa... Mas necessário. Mas ela veio até mim e falou, não, imagina, não sabia que você era da agência. Eu estou falando isso porque, para mim, nem liguei, estava tudo certo, não devia estar num dia bom, mas um publicitário, pessoas criando com uma página A4, elas criam um cenário, elas são capazes de criar e movimentar um mercado com milhões de reais, cara. É a veiculação que foi lá na TV, foi a contratação dessa pessoa,
todas as 70 pessoas que deviam estar ali no set, mais as pessoas da agência, mais o pessoal Olha só o que a gente movimenta porque alguém sentou com uma A4. Por que eu não gosto no computador? O computador te apresenta muita coisa pronta e a chance de você fazer coisas que já existem ou que ela te entrega coisa que não é tão original é enorme. Eu sei que hoje já não se pensa mais na originalidade como se pensava antes. Né? Tem um texto, acho que é do Pondé, que ele fala que criar com a caneta, você acessa as suas referências e também as suas aspirações. E quando você está no computador, você acessa só as referências. E aí eu acho isso incrível, não sabia, cara. E já está anotado. Porque, assim, parece que como eu tenho que pôr, que eu penso, sai à vontade junto com a minha referência, que já está aqui, né? Exatamente que eu vivi já. Penso. Né? Essa a ludicidade mesmo de você escrever é um processo, né? E criar um processo. E aí, Sandro, só para... antes de a gente começar no finalzinho aqui, criar. O que você pensa sobre isso? É dom, é prática? Aí entra na minha história, né? Eu vou falar do que eu considero criar. Eu acho que tem uma fila lá no céu, cara. Eu acho que tem a fila do cozinheiro, do cara que sabe cozinhar pra caramba, do cara que sabe andar de skate, do cara que joga futebol, do Neymar, que vai estar na filinha ali. Nessa do Neymar deve ter uns 3 ou 4 só, entendeu? E na parte criativa, cara, eu acho, a minha experiência, é que você já nasce com alguma coisa, cara. Eu acho que também você pode ser um criativo técnico, ter fórmulas e jeitos de fazer. Dá para aprender a fazer um comercial, dá para fazer. Mas essas experiências que eu já tive com esses caras que eu te falei, uma experiência quase mediúnica, cara. É louco, né? É um negócio... Sai da onde isso? Eu vou te contar a minha. Eu ganhei meu primeiro prêmio com 12 anos de idade. Eu escrevi uma redação para Melita, sabe o filtro de papel? Sim, Melita, café. E eu ganhei uma redação, assim, em nível nacional, sei lá, cara. Na época o cara me falou que tinham 79 mil redações. E aí da hora. Eu imaginei, aí eu pensei assim, com 12 anos, falei, cara, eu escrevi uma redação, ganhei uma bicicleta e uma viagem. Esse negócio dá dinheiro, criação, né? Então, assim, eu me lembro de eu apresentando a redação para a professora falando, pô, mas nem eu consegui escrever uma redação dessa daqui. Aí, cara, quem me ensinou? Eu acho que tem um lance. Tem um lance de vocação, né? Eu acho que tem vocação. Obviamente, assim, eu acho que todo mundo é capaz de criar qualquer coisa. Sim, aprender a criar. Ainda mais com as ferramentas que existem hoje. Sim, sim. As ferramentas que existem hoje, você já percebeu que você faz perguntas para ela? Ou você induz ela? Ou você abastece ela com informações? O criativo, cara, você também faz perguntas o tempo todo para você mesmo para ter um resultado, uma ideia, um insight. Sim. E por isso que eu acho que a inteligência artificial vai ser muito melhor feita por caras que já são criativos, porque eles sabem que perguntas fazer. Para mim, a diferença nesse sistema todo é quais perguntas você faz. Sim. E quão inteligentes são as suas perguntas, né? Então, é essa coisa. Mas, assim, tipos de criativo. O preguiçoso. O cara que deixou para a última hora. O job rolando, uma semana, o cara chega na hora do vamos ver, na porta do gol, põe a melhor ideia em cima. Cara, eu vi vários. Do cara que chega todo descabelado, aquela história, puta, meu cara não tá nem aí pra nada, ele nem ouviu a gente falar, ele fala assim, e se a gente fizesse assim? E esse fio... Meu melhor filme foi assim, foi uma hora antes da reunião, eu não tinha nada, e foi a melhor ideia que eu tive na vida. Acontece, né? Mas geralmente a gente... Hoje em dia não dá pra arriscar. E outra, a gente evita a síndrome da primeira ideia também, que é aquela puta resolvemos, né? Então, assim, a gente fica tentando lutar... Tem um nome isso aí, procrastinação do jovem apaixonado. Eu vou explicar. Quando você é... Mais bonito. É porque quando você é novo, não sei se você teve isso. Eu tive, vindo uma música recente de uma banda, mas isso acontece muito na nossa área, que é você tá apaixonado pela menina, pelo menino, e aí você marca de sair, e perto de sair você desmarca, porque você quer tanto aquilo que você tem medo de se frustrar indo. Poxa vida. Então é a procrastinação já apaixonada. Eu tenho muito isso com ideia, às vezes. Eu tô muito apaixonado por uma ideia que eu tive, e ela tem que entrar no projeto, ela tem que solucionar um problema. Mas eu gosto tanto dela que eu tenho medo dela não acontecer, então eu não jogo ela pro papel, aí eu deixo pra jogar ela em cima da hora. Aí eu aprendi a criar
exercitar ideias que eu acho que não são as maiores e que Uhum. funcionam, para depois chegar a hora dela, assim, sabe? Então, tipo, eu fiz É, paralelo por causa disso, assim, e sabe? também, eu acho que tem um artilheiro. Aí acho que eu me enquadro nessa, assim, sabe? Tipo, meu, joga aí, vamos ver o que vai sair. E tem sempre uma ideia dentro do pitch, ela vai, entendeu? Sim. Tem também aquele que é o escada, né? Que é, puta, também já tive muitos amigos assim, né, trabalhando junto. Que é o cara que você põe a ideia em cima da mesa e o cara faz a ideia ficar sensacional. Já Sim, duplou com um sim, cara sim. assim? Já duplei com alguém que. Pô, cara, não que ele não tenha ideias, que ele tem ideia muito boa, vou até citar ele aqui, o Mauro, cara, o Mauro Vilas Boas, um dupla que eu tive na W Macan, cara, a gente trabalhou uns 6 ou 7 anos juntos. Cara, era muito legal, porque assim, geralmente eu sou o cara do raio, né? Puta, a ideia tá aqui, cara, ela já pulou, ela começa a se mexer em Já... cima da mesa, e esse cara, é aquele cara, é um lorde. Ele, pô, isso aqui, ele vem, sabe, né? Então, assim, eu fiz uma dupla muito boa com ele. E eu acho que, então, assim, uma ideia, um criativo ele não é um lobo solitário, não. O criativo ele precisa Não, levar torta na precisa. cara, Precisa. ele precisa do não, ele precisa lidar com o não, e ele precisa dessas pessoas que ajudam também a ter outras visões sobre o que ele criou. Tanto que, assim, logo depois que a gente se conheceu, né, eu fui atrás da filosofia, me formei, né, hoje em dia eu sou formado, mas isso me... E eu fiquei interessado nisso por essa busca do comportamento humano, e no meu caso, eu estudei muito existencialismo, Heidegger, Sartre, que é essa coisa de, cara, por que que as pessoas, né, vão olhar para isso desse jeito, sabe? Porque eu entrava muito em reunião defendendo uma ideia, o que que eu fazia? Eu tinha uma ideia que ia funcionar para aquele filme, mas eu não conseguia argumentar isso com uma base, com uma teoria, né? Eu falei, cara, fica parecendo que eu quero aplicar estética, e não é, as pessoas vão gostar. E aí eu fui estudar para poder explicar o porquê. E isso, cara, foi, nossa, revelador para mim, assim. Isso ajuda muito, porque, assim, cara, na verdade a ideia é uma nata, ela surge em cima do leite ali, você retira ela, você vai fazer um queijo, eu não sei o que você vai Vale fazer um com ela, quadrinho essa, né? né? A ideia é uma nata. Entendeu? Sabe Então, um quadrinho de parede? é um prazer ter uma ideia, né? Então, assim, eu me olho assim e falo, pô, Sandro, e aí, cara, 55, hein? Como é que é? Cara, o dia que eu entrar numa mesa e pelo menos uma das minhas ideias não tiver ali na ponta, lutando muito, eu acho que é a hora que eu não estou mais gostando de fazer o que eu faço, né? Então, esse brilhinho no olho, né, cara? Aquele negócio da hora da ideia, da Sim, sim. faísca, cara. A gente, cara, nós somos publicitários. A gente vende ideia. Essa é o nosso produto. Essa é a nossa Coca-Cola. Por isso que eu brigo até quem é. Eu vou fazer um logo pro cara ali, fiz de graça. Não, cara. Você vai no bar e o cara te dá uma Coca-Cola de graça? Não. Você cobra pouco, mas você cobra, cara. De todo mundo. Porque isso é sagrado, é o fruto do nosso trabalho. Ele me ensinou isso. Não, você não pode falar Isso. o que você acha dessa ideia, né? Não, Você tem que cara. cobrar. Não. Ah, você podia me falar uma coisa aqui? Falo. Você pode me contratar e a gente conversa. É a nossa Coca-Cola a ideia. Então, assim, eu sou muito antipático com quem vive só de números. Ou quem entra numa mesa, numa sala e fica falando só em números, é porque é tal, não sei o quê. Cara, e eu uso muito em reunião também isso, eu consigo reverter números com emoção. Sim, sim. Não me venham me falar de números quando eu posso fazer uma pessoa chorar. Então, essa é a essência da propaganda, né? É assim, existe, obviamente, que respeito, né? Os números e dados, é óbvio que a gente usa isso também. Mas, cara, você parar na frente da televisão ou de qualquer tela e aquilo te tocar, aquilo é para sempre. O número amanhã você não lembra mais. Ou uma coisa, uma fórmula, cara, aquilo funciona um pouco, mas não funciona demais, né? Então, as experiências que eu tenho, e eu queria, essa assim, é uma mensagem para o cara que está começando agora até. Se você se distanciar da ideia, você vira um número. O número ganha pouco.
O Toma. número não fica legal no mercado. A gente conversou bastante sobre a minha carreira aqui. Aham. Né? E um lance bastante legal também de número, né? E de percepção. Que você não vira um número lá no Google. As pessoas vão perguntar e achar coisas nossas aqui, dessas coisas que a gente está conversando, e essas coisas estão lá relatadas em emoção, que a gente fez filmes emocionais, cara. Entendeu? Sim, sim. Agora, muito provavelmente você não vai achar que eu aumentei em 7.000, 8.000% a venda de uma empresa, porque esse número está guardado em algum lugar lá para eles. O que vai ficar é a emoção que a gente passou. Então, assim, emoção aflora. Números são guardados em gavetas, cara. E quem só lida com número em propaganda, tá? Fique bem claro, fica muito racional e fica com aquela coisinha aquela empáfia do que o número. Este cara tem vida curta, não ganha dinheiro. Se você tem uma ideia que brilha em cima da mesa, as pessoas te acham, você vai para fora do Brasil. Você vira um cara que vai estar falando aqui com você. Sim, sim. Aqui falando coisas, você vai estar... Cara, você vai virar o cara. Tá? Eu li um artigo da New York Film Academy a semana passada, e estava falando da nossa área, inclusive na publicidade, que é como hoje em dia os mais jovens têm mais dificuldade de ser o criativo, e nas grandes agências, muita galera que tá criando ideia para filme, para roteiro, os caras que estão tendo o insight, eles são, pela primeira vez, os mais velhos e não os mais novos. E assim, contato com algumas produções, tenho percebido, e o que acontece, né? Essa coisa né, a gente não esperava por esse boom na rede social, assim, a gente esperava ser uma coisa grande, mas não das marcas encherem os conteudistas jovens nos formatos de TikTok, Instagram, assim. E aí, tem isso que você falou, isso junto uma prole, né, uma galera que sabe fazer chegar em mim. Exemplo, cara, é impressionante o algoritmo, o planejamento, ou o famoso que escolheu, como chegou em mim. Mas, cara, são pouquíssimas ideias que me pegam. É O difícil, volume é maior. Porque é difícil, cara. Entendeu? O que é mais fácil? O que é mais rentável para uma agência? Resolver rápido, embora rápido. É uma mudança cultural também. Eu era um cara que eu ia para madrugada, cara. Eu ficava criando na agência todo dia até 1h da manhã. Era legal isso? Eu adorava fazer aquilo, mas hoje eu vejo a turminha saindo mais cedo. E é legal pra caramba sair cedo e ter vida. Sim, óbvio. Entendeu? Aí eu fico pensando, cara, onde eu estaria nessa história agora, hein? Eu acho, cara, que vai ter aí uma junção de pensamento. Eu acho que esse é o caminho. Eu tenho um grupo em São Paulo chamado A Resistência, que é formado por amigos, diretores de criação, sim, cara. Das antigas. É muito legal, que você olha, eu falei, esse aqui criou não sei o que para Parmalat, aquele ali criou para Itaú, aquele ali criou para esse. Cara, a história da propaganda está na mesa. A gente começa sempre tomando alguma coisa, uma cervejinha, depois, obviamente, que a gente começa a falar dessas coisas que a gente está falando, né? Que é o que a cerveja ajuda, né? Cara, pra gente é muito claro. Eu acho que a turminha conquistou um negócio que é ir embora cedo para casa. Dar mais valor à vida ao ar livre e saber a hora de parar o trabalho, que era uma coisa que a minha geração nunca soube fazer. Isso direito. como pauta é maravilhoso. A gente ia muito até o fim, cara. Uma ideia, ela precisa que você vá até o fim. Ela precisa que você lute por ela, que você fique lapidando. Eu estou fazendo um comercial agora, cara. Os caras acham que eu sou louco. Eu já fiz o texto 70 vezes, cara, no mínimo, sei lá quantas vezes. Tenho certeza. É o mesmo texto. Tenho certeza. Eu vou lá, eu volto lá e falo, plim, plim, plim. Mas assim, é lapidação, né? A hora que essa turminha entender que eles vão conquistar o mundo tendo ideias originais, isso vale dinheiro. E você pode mudar uma marca com um conceito. Você pode ser reconhecido por algo criativo que você fez de verdade. E não só uma coisa homogeneizada, parecida, só para você ir embora e pular. E isso é uma coisa assim que não tenha... Que amanhã seja efêmera, que acabou fazendo isso foi o digital, né? Que assim, a coisa é muito rápida, então amanhã é outra coisa, você nem lembra. Os comerciais memoráveis tão difíceis de encontrar hoje, campanhas memoráveis, porque hoje a coisa é muito mais rápida. A hora que tiver essa junção, aí eu acho que a gente vai ter um novo momento de ouro, que é aqueles que você senta e você vai num festival de propaganda, você começa a ter dificuldade de escolher um, porque tem muita coisa boa.
Hoje, geralmente, no próprio shortlist você já olha e fala assim, esse aqui vai ganhar nesse, esse aqui vai ganhar naquele ali, esse aqui vai ganhar naquele. Quase sempre a gente acerta, porque o que brilha o olho é menos hoje, né? Em termos criativos. E para finalizar, Sandro, só uma que a gente fez. O que você não fez ainda na propaganda que você queria fazer? A gente teve respostas mais aleatórias, absurdas, eles nem são tão grandes, mas... Isso daí você me pegou agora, hein, cara? Isso aí você deveria ter me preparado. Não, pode pensar, se quiser pensar um pouco, tranquilo. Ah, cara, eu vou falar uma que eu fiz que eu gostei pra caramba. Pode ser. Cara, eu tentei... Você realizou, né? Eu vou falar uma, depois, enquanto isso, eu vou tentando pensar do outro lado aqui, uma coisa que eu não fiz. Eu fiz um filme, cara, com o Pelé, que era um cara que eu queria muito gravar. Eu amo futebol e tal. E assim, sabe aquele roteiro que você vai passando por vários clientes, assim? Vários clientes. Eu fiz um roteiro, chama Figurinha, dei uma olhada aí, deve estar aí no YouTube. Então, um dos meus comerciais favoritos. Foi um puta montão de prêmio, foi muito legal para mim. Então, eu fiz um comercial com o Pelé, que quando eu cheguei no set, cara, eu já tinha, né, muitos jobs já nas costas, assim. Por exemplo, de eu chegar no set e tá esperando ele meio tremendo, assim, daqui a pouco ele coloca a mão em cima, assim, sabe, do meu ombro. Opa, vou passar por aí. Falei, pô, o Pelé, ele encostou em mim, sabe aquele negócio? Então, acho que esse comercial, assim, já fiz muita coisa, mas esse daí é um que me chamou muita atenção. Marcou tua trajetória. Marcou. O que eu não fiz, cara, assim, que eu falo, pô, faltou ter um comercial desse tipo, cara. Você vê que eu tô procurando aqui, né? Não, de bom. Uma das respostas foi que queria ter feito um filme do Corinthians, o Bruno Surian falou. Tá, eu tô procurando algo assim, tipo, cara, eu já fiz não também. Fiz, mas queria fazer. Também já fiz. Já tive lá quando a gente estava fazendo o Washington era corintiano, então a gente tinha muita ligação lá, né, para fazer com ele. Mas, cara, vamos lá, uma coisa que eu não fiz. Cara, pronto, veio aqui. Minha filha, cara, tá fazendo moda em São Paulo. E eu vejo, cara, que ela tá misturando muitas técnicas, sabe, assim, e ela quer fazer moda para trabalhar com propaganda em moda, né? Então, esses papos que eu tô tendo aqui contigo, o papo que eu tenho com a minha filha, né? E eu gostaria de fazer uma campanha inteirinha com a minha filha numa mesa de criação, assim. Ah, que lindo! Sabe aquele de jogar com o filho? Sei. O meu seria sentar e fazer uma campanha. Eu sou pai agora, não te contei, né? Mas bacana. Então, eu entendo isso. Menina também. Menina. Outra parada, né? E muito boa. Então é isso, queria criar uma campanha com a Isabela do briefing até o prêmio. Quando criar, manda o filme e manda as fotos. Olha, cara, agora virou jovem. Ô, Sandro, brigadão, cara. Foi muito legal. Meu prazer é enorme, tá? Acho que eu posso falar pela galera que foi, né, muito legal, muito legal. Um dos mais legais que a gente gravou. Obrigadão por ter vindo. Vamos rodar mais coisas. Quando a gente rodar, a gente posta. Cara, tô ansioso pelo que você tem aí esse ano pra gente. O podcast, cara, ele virou minha TV, a tua TV, né, cara? Porque assim... linguagem boa, cara. Aberta. Um negócio legal, um bate-papo, parece coisas de amigo. Aliás, no nosso caso aqui, sim, é uma coisa de amigo. Mas, assim, é uma forma de você trazer conteúdo rápido, né, para você. E, obviamente, precisa de um garimpo também, mas, assim, é um formato maravilhoso. Eu te agradeço, cara, por esse espaço aqui. Pode contar comigo. Tem tanto assunto aí, né, e tanta coisa boa para conversar. E é isso. Os arrobas, né? Pessoal... @LeCrossMedia no Instagram, da Motor. Da Motor é @Motor Propaganda. E o meu é o @Sandro Nascimento, se bem que o meu perfil é fechado. E essa caneca aí eu te falei já, mas é presente. Presentão, tá, né? É isso aí, gente. Valeu, mais um. Pô, muito legal isso, né? Pô, muito legal, Sandro. Tá doido. Maravilhoso.